Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. E começa agora o programa Entrevista Especial. Aqui você vai poder se aprofundar nos assuntos que são destaque no noticiário e também entender melhor o que está acontecendo. Para isso, nós vamos contar com a participação de especialistas que, além de tudo, vão dar dicas importantes para o seu dia a dia. Vamos lá, então? E olha só, nos primeiros 6 meses desse ano, o Brasil registrou quase 2.000 denúncias de stalking. São pessoas que se sentiram perseguidas ou então ameaçadas. E esse tipo de crime é relativamente novo. E para entender melhor esse assunto, nós vamos contar agora com a participação de um especialista. O nosso convidado é o doutor Jorge de Farias, ele que é advogado criminalista. Olá, doutor, seja muito bem-vindo. Grande prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Kleber Werneck, o prazer é todo meu. Um tema de extrema relevância, apesar de ser um crime tipicamente novo no Código Penal, mas de extrema relevância para a sociedade. Sem dúvida, de extrema relevância. E olha só, primeiro eu peço então, doutor, que você explique para as pessoas, como você acabou de falar, um crime relativamente novo. O que caracteriza o stalking? Quando uma pessoa pode identificar que ela está sendo vítima desse crime, por favor? Kleber, de forma bem direta e simples para a sociedade, o crime de stalking ele está configurado numa perseguição reiterada. Essa palavra é muito importante, reiterada. Correto. Tá? Mas para a gente dar um pouquinho mais de detalhes, essa perseguição reiterada, como você disse, ela tem que ser física ou ela pode ser virtual? Por exemplo, só pela internet? Então, Kleber, essa perseguição ela pode ser tanto presencial quanto virtual, como presentes indesejados. A perseguição ela precisa ser reiterada, seja ela no âmbito online, virtual, seja ela de forma presencial, na porta da vítima, na casa, por telefone, ligações reiteradas, mensagens de WhatsApp, em redes sociais, e que tolham a liberdade da vítima, ou seja, a vítima ela se sinta acuada, com medo, ela começa a se sentir cerceada do seu direito de ir e vir, seja no âmbito virtual ou presencial. Olha, doutor, e você fez um alerta importante agora, porque alguns gestos e atitudes aparentemente de cortesia, de simpatia, até de demonstração de carinho, podem sim caracterizar o stalking. Por exemplo, a situação é tão complexa, melhor dizendo, que até um elogio ou um presente indesejado enviado para uma pessoa podem fazer parte aí do stalking, né? É importante você explicar isso também. Sim, exatamente, Kleber. Essa perseguição ela vai se caracterizar também nesses aspectos. É a pessoa que fica reiteradamente enviando presente, aquelas famosas cantadas reiteradas, aquela pessoa que insiste reiteradamente em manter um relacionamento com uma pessoa que já demonstrou que não quer ter aquele contato, que não quer manter aquela relação, ou que nem tem essa relação com essa pessoa, né? Muitas das vezes a pessoa está ali te mandando mensagem na sua rede social, no seu telefone, mas você não tem nenhum tipo de intimidade, nenhum tipo de contato com ela. Ou então envia presente reiterado para a sua residência, para o seu trabalho. Enfim, isso também caracteriza o crime de stalking. Então, bem pontuado, doutor, a primeira característica aí que a gente pode identificar é essa inconveniência. Quando a pessoa começa a se mostrar inconveniente, já é um sinal de alerta, né? Exatamente. Existem duas questões que tem que ficar clara para a sociedade. Você precisa, do autor do fato, ter a reiteração, né, ou a insistência, né, reiterar com isso e te privar da sua liberdade. A partir do momento que você tem a sua privacidade invadida, tolhida, já está caracterizado o crime de stalking. Correto. E, doutor, qual é a pena e a punição prevista hoje na legislação para o stalking? Houve uma mudança na lei para adequar essa nova realidade, como a gente tem dito desde o início. É um crime relativamente novo. Então, Kleber, a Lei 14.132 de 2021 prevê uma pena de 6 a 2 anos de prisão para o criminoso, né, digamos assim, que comete o crime de stalking. Pode haver aumento de pena a depender da vítima. Se a vítima for uma criança, um adolescente ou idoso,
essa pena ela pode ser aumentada na metade, tá? Correto. E a vítima também pode fazer o pedido de medidas protetivas, como, por exemplo, um distanciamento mínimo, proibição de acesso às redes sociais. Quais essas medidas preventivas e protetivas que podem ser solicitadas pela vítima, doutor? A orientação, Kleber, que a gente sempre dá para a vítima é que ela, primeiro, né, bloqueie, né, esse tipo de invasão de sua privacidade, mas que ela faça o registro de ocorrência. Lembrando que, conforme está previsto no Código Penal e na lei processual, Kleber, a vítima tem 6 meses para representar. O que é representar? A vítima vai levar a situação para o Estado juiz, para o Poder Judiciário, né, digamos assim, e ela tem 6 meses a partir do cometimento dos fatos, ou seja, ela tem um prazo para dar entrada nisso. Então, chama-se representar. Se a vítima não representar, não fizer o registro de ocorrência, não estará tipificado o crime de stalking e nada poderá ser feito. Correto. Você falou em representar. A gente viu que foram registradas aí quase 2.000 denúncias de stalking no primeiro semestre. Você acredita que esse número elevado, ele se deve ao crescimento efetivo dos casos ou o fato das vítimas estarem tomando consciência de que essa prática é crime e passarem a representar mais, como você falou agora? Kleber, eu acredito que são as duas variantes, né? Tanto o conhecimento da nova lei, né, que aí tipifica o crime, quanto... Porque o crime de perseguição ele já existia, né? A gente tinha que era perturbação da tranquilidade, mas não tinha essa pena, digamos assim, mais pesada, tá? Para você ter ideia, né, as vítimas tipo desses crimes, em sua maioria, 80% delas são mulheres, 20% homens. Correto. Eu ia até falar isso exatamente agora. As mulheres são a maioria das vítimas. E outro detalhe que chama atenção, eu queria que você falasse, explicasse mais, é que essa perseguição, pelo que eu pesquisei, acontece, na maioria dos casos, de forma escalonada. Ou seja, no começo, com uma conversa ali aparentemente despretensiosa, que depois passa a um elogio, contatos insistentes, até xingamentos e ameaças. Tem, assim, meio que um padrão de comportamento, doutor? Kleber, o que a gente mais consegue, digamos assim, pontuar desses casos é que o stalking, né, em sua maioria, né, as vítimas que são vítimas de stalking são aquelas que têm o agressor como rejeitado, ou seja, alguém que se sente rejeitado de um relacionamento, um ex-marido, uma ex-namorada, porque cabe ressaltar aqui, né, não é só a mulher que é vítima do stalking, né, os homens também, apesar do percentual ser menor, a média aí é de 20% que a gente pesquisou, os homens também são vítimas do stalking e a sua maioria é aquele stalking que a gente chama de stalking rejeitado, é aquela pessoa que sente uma rejeição pela sua vítima, entendeu? E, doutor, você fez um alerta importante aí para as pessoas que se sentirem perseguidas imediatamente bloquearem esse perseguidor. Mas também é importante a gente lembrar da necessidade de produzir provas, de ter um material robusto para levar até a delegacia, até a polícia e comprovar essa perseguição insistente, né? Então eu queria que você deixasse essa orientação para as pessoas que estão nessa condição. Então, Kleber, é importante que a vítima, né, produza suas provas para que ela possa fazer o registro de ocorrência e assim representar junto ao Estado juiz. Então, os prints, eles precisam ter data, horário, identificar ali o perfil do que está sendo identificado aquela mensagem, seja numa rede social como o Instagram, Twitter, Facebook, ou seja, via WhatsApp, Telegram. É importante que dois elementos estejam nessas provas. As datas e tentar identificar que muitas das vezes, Kleber, essas pessoas esses agressores, digamos assim, eles se valem, né, de perfis falsos. Mesmo com os perfis falsos, é possível que você faça o print para identificar ali o nome que está naquele perfil e principalmente a data, por conta do lapso temporal que a lei determina para que você tenha o prazo para representar, que é de 6 meses. Outra coisa importante também, doutor, nunca menosprezar o perigo. Às vezes as pessoas acham que é só um chato,
só um inconveniente, mas é sempre bom ficar atento, né? Não se sabe até que ponto pode chegar. E uma pessoa capaz, como você falou, de produzir um perfil falso, de investir tempo nisso, pode ser capaz de coisa mais séria também, né, doutor? Sim, sim. É importante que as vítimas, as pessoas que identifiquem mensagens estranhas, pessoas estranhas em seu perfil, que você tenha ali sua rede social fechada, para que você possa fazer um filtro de quem está chegando na sua rede social. Obviamente, né, que o telefone, às vezes, a gente tem um vazamento de dados, alguém consegue, por meio de um outro contato, de uma amiga, de um colega, o teu número de telefone, mas que você não deixe isso avançar. É importante que se corte, como diz o ditado, cortar o mal logo pelo início. Correto. E, doutor, com uma experiência de ter participado de coberturas policiais aí ao longo dos anos, um fenômeno comum também é que, às vezes, um crime que ganha muita notoriedade acaba estimulando outras pessoas a cometerem o mesmo crime. Infelizmente, uma influência negativa. E, recentemente, a gente viu aí que uma série fez muito sucesso em uma plataforma justamente relatando um caso como esse, de stalking. É um crime da moda também que acaba estimulando outras pessoas a praticarem, principalmente, como você falou, as pessoas que se sentem rejeitadas. Sim, Kleber, esse filme passou numa plataforma de streaming muito famosa e nesse filme, né, eu assisti, quem é perseguido é um rapaz por uma namorada da qual ele nunca namorou e ela ali se sentiu rejeitada e ele tentou escapar, fugir dela. Então, é muito complicado, sabe? A pessoa precisa se valer de não deixar que essas ervas naninhas venham crescer. É bom cortar o mal pela raiz. Até outro problema, e esse filme aí também deixa uma lição, é que a pessoa perseguida às vezes fica com dó da outra pessoa. Às vezes tem um sentimento ali de humanitário, né, de bondade, fica com dó de rejeitar e ela pode estar alimentando algo perigoso. É outro alerta importante, né, doutor? Que fica como lição a partir desse filme que a gente está debatendo agora. Perfeitamente. Até porque se você é vítima, começa a alimentar esse tipo de troca, você depois, como que você vai comprovar que você está sendo perseguido reiteradamente, tolhido da sua liberdade, se você mesmo acabou dando corda, digamos assim, para o agressor? O meu alerta aqui é que a pessoa bloqueie o mais rápido possível, não dê corda, não troque mensagem, não fique fazendo troca de mensagem com esse tipo de pessoa, porque o volume do problema ele pode se engrandecer. Tá certo, então, doutor. Para finalizar, eu peço então que o senhor deixe um recado aí para as pessoas que nos assistem, até se tiverem dificuldade para lidar com essa denúncia, inclusive procurar um advogado que pode ajudar, né, doutor? Então, nós temos aí mais 2 minutos, pode usar esse tempo para deixar um recado para as pessoas que nos assistem. Então, o recado que eu deixo para as pessoas é que suas redes sociais, quem puder, tenham ela privada, é uma forma de você filtrar quem está, porque, né, Kleber, como eu te falei, o crime de stalking ele é uma reiteração de perseguição. Muitas das vezes, o agressor ele já está ali monitorando a sua rede, ele está ali observando o que você faz, o que você posta, aonde você vai, aonde você frequenta, sabe? Eu tenho, na experiência como advogado, a questão de, por exemplo, você está num restaurante, postou uma foto, eu digo assim, olha, é bom você não marcar sua localização enquanto você estiver ali, porque você nunca sabe quem vai estar monitorando a sua rede. Então, marcar sua localização só depois, postar só depois que você sair do local, para que você esteja totalmente em segurança, porque no mundo de hoje não dá para se esperar. E a última dica é que a pessoa que é vítima do stalking, que ela faça o registro de ocorrência, procure uma delegacia policial, procure um advogado especializado para que ele possa ali colher todas as provas e juntar para que o Poder Judiciário possa se valer da lei. Doutor, muito valiosas essas dicas, podem fazer muita diferença para a segurança das pessoas. É isso aí, nós acabamos de conversar com o doutor Jorge de Farias, que é advogado criminalista. Doutor, muito obrigado, grande prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço, Kleber. Grande abraço. Um abraço.
Bom, é isso aí, você acabou de ver, né? No programa Entrevista Especial é assim, você sempre fica por dentro dos assuntos e com profundidade. Eu agradeço aí a sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Grande abraço e até mais.